Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 2 aqui do nosso canal. Sem alongar muito, vamos direto ao ponto. Hoje vamos falar do espectro eletromagnético. Entender o que é, entender para que serve, descobrir quais são os tipos de ondas eletromagnéticas que existem, como é que elas estão organizadas. Este é o objetivo da nossa aula de hoje. E no fim vou dizer porque é que é muito importante estudar isso, porque é que vocês têm que se preocupar com isso do ponto de vista avaliativo, alunos da 12ª classe. O espectro eletromagnético é uma espécie de mapa onde nós podemos localizar os diferentes tipos de ondas eletromagnéticas. Na aula passada estivemos a falar sobre ondas eletromagnéticas, mas nós não discretizamos, não dissemos quais são essas ondas. Existem diferentes tipos de ondas eletromagnéticas, embora elas tenham algumas características em comum. Tem comprimentos de onda e tem frequências diferentes. Logo, tem aplicações diferentes e ainda por cima tem efeitos diferentes quando interagem com a matéria, com o ser humano e com outros objetos. O espectro pode ser organizado de duas maneiras. É como se fosse um mapa, é como se fosse uma régua de ondas eletromagnéticas. Ele pode ser organizado em ordem crescente de comprimento de onda ou, ao contrário, em ordem decrescente de comprimento de onda, que significa em ordem crescente da frequência. Mas eu, por estar mais familiarizada com o espectro que começa do menor comprimento de onda para o maior comprimento de onda, foi assim que eu trouxe. Então, as ondas que estão mais à esquerda têm menor comprimento de onda que as ondas que estão mais à direita. Quais são estas ondas? Raios gama, raio X, radiação ultravioleta, radiação visível ou luz visível, radiação infravermelha, microondas e ondas de rádio. Algumas literaturas vão dizer ondas de rádio e TV. Outras literaturas vão dizer ondas longas. É a mesma coisa. Um fato curioso que eu notei é que, ao nível da 12ª classe, ensina-se o espectro assim. No entanto, está a faltar um tipo de radiação que vem antes dos raios gama, chamado raios cósmicos. Ainda não entendi por que essa radiação não está lá. Deve ser por ser muito energética. Ainda tenho que pesquisar, mas eu decidi trazer o espectro assim porque as pesquisas que eu fui fazendo do nosso programa mostram que ele é ensinado desta maneira. Então, já que está organizado em comprimento de onda, tem fronteiras. Existem barreiras que dizem os raios gama começam do comprimento de onda X até Y. Depois, a partir daqui, passam a chamar-se raios X. Não é tão pertinente vocês memorizarem, mas se puderem, melhor ainda. Eu mesma sou astrofísica, trabalho com espectro, mas não memorizei todas as fronteiras das ondas eletromagnéticas. Assim, você me encontrar do nada pedir para eu te dizer que os raios gama vão de 10 elevado a menos 12 metros, a menos 14 metros, até 10 elevado a menos 12 metros, não vou conseguir. Memorizei a luz visível, porque é o espectro em que nós, os seres humanos, podemos ver a olho nu, dos 400 nanômetros aos 700 nanômetros. Existem literaturas que dizem que são dos 350 nanômetros aos 750 nanômetros, então varia de autor para autor. A diferença não é tão significativa, então, para mim, como professora, qualquer uma das respostas é válida. E memorizei também as ondas de rádio, porque são ondas com as quais eu trabalho. Eu sou radioastrônoma, então observo o universo utilizando ondas de rádio. Vou falar no próximo slide sobre isso. Por que é importante nós conhecermos essas ondas, sabermos de onde elas vão? O comprimento de onda da onda eletromagnética ou a frequência ditam a energia desta onda, então também podemos entender qual é a aplicação desse tipo de ondas. E aqui nesse espectro, olhando para o que está aqui, dá para perceber que a luz visível no espectro maior é um espaço muito pequeno. Significa que do que nós podemos ver a olho nu do nosso universo é uma percentagem pequeniníssima. E o espectro visível, ele tem ainda as suas ramificações. Dentro da luz visível, nós podemos separar o espectro em cores, desde a cor violeta, depois azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Agora eu vou tentar explicar um bocadinho porque é interessante
nós sabemos sobre essas coisas, o que é que isso nos traz como vantagem no nosso dia a dia? O que é que o estudo das ondas eletromagnéticas trouxe como vantagem para a nossa vivência? Neste slide, decidi trazer a sequência do espectro eletromagnético ao contrário, só para deixar claro que é válido e vocês vão decidir em que ordem vocês querem memorizar. E este espectro traz equivalências em termos de comprimento de onda, para vocês tentarem ter uma noção de onde é que chega o comprimento de onda, porque é muitas vezes colocado em forma de notação científica, então é um pouco difícil relacionar com a realidade. As ondas de rádio têm um comprimento de onda do tamanho, por exemplo, do comprimento de um edifício, da altura de seres humanos. As micro-ondas têm o comprimento de onda do tamanho de uma borboleta, de asa para asa. As ondas infravermelhas têm o comprimento de onda do tamanho da ponta de uma agulha. As ondas visíveis têm o comprimento de onda do tamanho de células. As ondas ultravioletas têm o comprimento de onda do tamanho de moléculas. Os raios X do tamanho de átomos. Os raios gama do tamanho de núcleos atômicos. Então, vamos reduzindo, 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 reduzindo. Graças a este estudo das ondas eletromagnéticas, que levou anos e anos e anos e anos e anos de pesquisa a físicos, muitos deles astrônomos, hoje em dia nós podemos falar ao telefone, podemos assistir TV, podemos ter sinal do Wi-Fi, podemos utilizar GPS. Essas todas as aplicações são aplicações das ondas de rádio. As ondas de rádio possibilitam as telecomunicações. Na telecomunicação, é como na comunicação, que nós temos o emissor, um canal e um receptor. Existe o emissor, que é a emissora de TV, existe o canal, que são as torres de transmissão ou os satélites, e os receptores, que são os nossos dispositivos. A onda eletromagnética é emitida do emissor para a estação de transmissão, no caso do sinal analógico, ou para o satélite. O satélite, por sua vez, emite e o nosso receptor capta. Como é que nós conseguimos ver as coisas em tempo real? As ondas eletromagnéticas movem-se a 300 milhões de metros por segundo. A cada segundo, uma onda eletromagnética tem a capacidade de percorrer 300 milhões de metros. Então, antes de piscarmos, a onda já foi transmitida, já foi recebida, já estamos a ver. É por isso que eu consigo falar com pessoas que estão milhas de distância de mim, eu consigo ter Wi-Fi, eu com o meu dispositivo posso ter o sinal do GPS, não só vou localizar alguém ou vou me localizar, assim como vou definir a melhor rota e ainda descobrir em quanto tempo eu vou chegar a esse destino. Tudo isso, toda essa tecnologia só foi capaz de existir porque cientistas estudaram e descobriram as aplicações destas ondas. As ondas de rádio, por exemplo, foram primeiro previstas por um matemático chamado Maxwell, mas foram comprovadas experimentalmente depois por um físico chamado Hertz. Significa que essas ondas não foram todas descobertas pela mesma pessoa nem ao mesmo tempo. Pouco a pouco foram se estudando, foram sendo descobertas e foram compiladas nesta coisa que nós chamamos de espectro eletromagnético. Para além da aplicação nas telecomunicações, as ondas de rádio também são utilizadas nos tratamentos oncológicos. O que é isso de tratamento oncológico, professora Ayara? Vocês devem se acostumar a usar vocabulários sofisticados, não usar vocabulário da sétima classe todos os dias. Tratamentos oncológicos são tratamentos de doenças cancerígenas, de câncer. As ondas de rádio têm a capacidade de elevar a temperatura das células cancerígenas, podendo destruí-las. Então, elas podem levar à cura do câncer. Não sei bem como é que funciona, mas elas contribuem no tratamento do câncer. As micro-ondas, muitos de vocês aqui têm micro-ondas em casa, aquela coisa que vocês aquecem comida. Sim, as micro-ondas aquecem comida de forma mais rápida e mais eficiente que outras formas de cozinhar, outros fogões, porque elas distribuem a radiação de forma uniforme. Então, são as micro-ondas que são emitidas naquele aparelho que aquecem a nossa comida. A radiação infravermelha é muito utilizada na ciência mesmo. Por exemplo, na meteorologia, utiliza-se a radiação infravermelha para medir a temperatura das nuvens, a altura das nuvens. E assim podemos fazer o monitoramento do tempo e do clima de uma determinada região.
Com ondas infravermelhas, nós podemos medir a temperatura de corpos remotos, corpos que estão longe. É por isso que também podemos medir a temperatura de estrelas, vamos saber qual é a temperatura de uma estrela, mas nós não fomos até aquela estrela. É graças às ondas infravermelhas. Também tem uma coisa que eu esqueci, que eu não devia ter esquecido de mencionar nas ondas de rádio. Como? Os cientistas, os astrônomos, os radioastrônomos usam as ondas de rádio para estudar o nosso universo. Nós sabemos muitas coisas sobre as galáxias, sobre as estrelas, sobre os planetas, graças às ondas de rádio, porque a nossa atmosfera é transparente. As ondas de rádio, nem todas essas ondas eletromagnéticas passam da atmosfera da Terra e chegam até aqui a Terra. Aqui nesse slide, lá em cima, tem ali onde vê a letra Y, N, Y, está preto, está a cinzento ou a branco. As ondas que estão a branco passam, chegam até nós. As que estão a cinzento, assim um pouco, e as de preto não passam. A atmosfera bloqueia, é uma barreira, é um escudo, não deixa passar. Ok, depois vamos continuar, né? As ondas visíveis, as ondas visíveis trazem claridade. Nós podemos enxergar. Fazem parte de 40% das ondas eletromagnéticas que atingem a Terra. Graças às ondas visíveis, nós podemos ver os objetos. As ondas ultravioleta fazem parte da emissão da radiação das estrelas, o nosso Sol, por exemplo. Então, elas são responsáveis pela produção de uma fotocélula ou que produz vitamina D. Então, é não só importante saber que elas existem, porque também alguns buracos da camada de ozônio deixam passar uma certa parte da radiação ultravioleta que faz mal, precisamos usar protetor solar e tudo mais. Então, é importante saber, até para nós não nos expormos a esse tipo de radiação. Os raios-x, quem nunca ouviu alguém a dizer que estou a voltar do hospital, tinha de fazer um raio-x? Os raios-x são utilizados na medicina, eles penetram a nossa pele, ajudam nós a vermos os nossos ossos, não só, eles permitem com que muitas doenças possam ser diagnosticadas, fraturas, tumores. Descobri que até o teste de tuberculose pode ser feito através do raio-x. Quando eu ia viajar para o Reino Unido, me pediram para fazer um teste de tuberculose através do raio-x dos meus pulmões. Para que uma doença possa ser tratada, ela precisa ser diagnosticada. Sem diagnóstico, não há tratamento. Então, é bom nós termos estes raios. Quem descobriu nos fez um grande favor. Os raios gama, eles são muito energéticos e um pouco perigosos, mas ainda assim têm aplicação. São utilizados na esterilização de equipamentos médicos e de alimentos. Esterilização, desinfetar, tá vendo aquelas coisas do hospital? Podem ser desinfetadas através dos raios gama. Então, vocês têm que tentar conhecer esta sequência, porque vocês vão encontrar exercícios do tipo, põe ali algumas radiações, tipo micro-ondas, depois deixam um espaço, põe visível ultravioleta, naquele espaço põe a letra X. Depois perguntam, a letra X, que tipo de radiação representa? Então, conhecer a sequência das ondas eletromagnéticas e saber de todos os tipos de ondas vai nos ajudar a responder a esta pergunta. Por hoje é tudo, tentei não me alongar, é muito difícil não me alongar quando falo deste assunto, porque é um assunto que eu uso no meu dia a dia e que gosto muito de falar sobre ele, e que mostra como é importante investirmos na ciência, porque o que os cientistas descobrem ajuda muito para o avanço da tecnologia e depois para o desenvolvimento da própria ciência e assim sucessivamente. Então, se tiverem gostado da aula, partilhem com os vossos amigos, ponham like, se inscrevam, comentem. E como eu disse no primeiro vídeo, podem me mandar e-mail, está na descrição do vídeo. Façam perguntas. Quando eu tiver tempo, eu vou responder.